Olá, amigos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez num bate-papo edificante. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado com essa nossa conversa, não é mesmo, pastor? Com certeza, é gratificante poder estar aqui e a gente retomar aquilo que a gente já vinha conversando, né, sobre essas angústias ministeriais, né, a angústia do ministério, a angústia do pastor. E o que o senhor traz de novidade para nossa segunda parte da conversa? Nós vamos retomar, né, aquilo que a gente sabe que é um sinal do tempo, ou sinais dos tempos, né? Nós falamos sobre a solidão do sacerdote, a solidão do pastor, a solidão da família do pastor, mesmo frente a essa modernidade, né? Hoje a gente tem um grupo de pastores e líderes que são mais amistosos, às vezes até um pouco mais amáveis, não no contexto, no conceito sacerdotal, né? Mas numa conjuntura e num contexto mais de amizade mesmo. E aí parece que é uma fala que não encontra sustentação. Por quê? Pastor, o senhor disse que o pastor é solitário, mas quando ele começa a se relacionar com os membros da igreja, ele passa a ser uma pessoa amistosa. Tá, aí tá o problema, a interpretação. A figura do pastor vista como sacerdote, né? E a figura do pastor vista de forma comum, como uma outra pessoa, né? Quando eu falo uma outra pessoa, eu falo despida do seu sacerdócio. Então, às vezes, quando o líder passa a ser uma pessoa do meio ou uma pessoa comum ao meio, algumas fronteiras não se respeitam mais. E aí a gente tem visto aí durante todos esses anos muitos líderes religiosos, por não saber o seu papel ou por não saber quem é, acaba se perdendo. Então, ter a figura do líder no meio da família, do pastor no meio da família, porém, ele sem se despir da condição dele de sacerdote. Ele está ali, ele participa da mesa, ele participa da festa, mas todo mundo sabe quem ele é. Ele é o pastor. Sim. Ele é o sacerdote. O senhor acha que esse desfoque, esse equívoco acontece porque o pastor dá liberdade para o membro tratá-lo como igual ou porque o membro não reconhece a autoridade do pastor? Olha, Diego, durante muitos anos, eu posso dizer isso porque eu peguei uma certa transição aí do final dos anos 90, primeira década e segunda década agora dos anos 2000. Havia sempre aquela reverência quando o pastor chegava na casa, ou chegava numa festa, ou chegava na vida do irmão. E nós começamos a ter um povo mais irreverente. E isso é um movimento que tem acontecido, né? Um sinal que tem acontecido durante esses últimos anos, principalmente do meados da década passada para cá, entre 14 e 15 para cá. No final dos anos de 2010, né, essa primeira década, encerrando a primeira década dos anos 2000, nós vimos algumas coisas muito tristes acontecendo. Por exemplo, uma modernização, uma descaracterização da igreja. E da igreja não é só o fator templo, né? A igreja deixando de ter o aspecto e a cara da igreja. Aquele formato templo, né? Ou seja, bancos de madeira, painéis que lembravam que você está numa igreja. E aí ficou uma coisa mais descolada, mais modernista. A igreja começou a ganhar algumas roupagens que são sinais desse tempo.
dessa nossa década, mais contemporâneos. Mas com isso também nós começamos a ver uma mudança de estilo, porque surgiu uma nova safra de pastores, né? Por que eu falo 14? Porque no final da primeira década, dos anos 2000, nós vimos que alguns, com a multiplicação e a proliferação de novos ministérios, nós vimos que alguns ministérios começavam a preparar pastores, e esses pastores vêm já com essa nova linguagem, com essa nova roupagem. Então, nós vemos que em muitos ministérios tem sido abandonado o terno, tem abandonado aquela figura formal do crente, do pastor, né? Não, ainda é muito forte, mas a gente vê que essa mudança tá, o pastor mais descolado, né? Camisetinha colada, despojado. E isso, para a leitura do simples, acaba tratando o pastor até mesmo com essa figura externa. Juntando a isso o linguajar mais despojado, um linguajar mais informal, a usa de caguetes, o uso de gírias, né? Então, isso a gente começou a ver muito dentro dos ministérios. Tá, mas é natural do tempo que vivemos. Então, aí que está o problema. O problema é que muito se fala. Eu me lembro que um dia a gente estava na sua casa, batendo um papo, há quase 10 anos atrás, ou mais ou menos isso, 10 anos atrás, só como o tempo voa. E aí você me apresentou alguma coisa na internet sobre uma Bíblia freestyle, alguma coisa assim. Faz tempo mesmo. Faz tempo, 10 anos. Foi em 2013 isso aí. 2013. Eu me lembro que aquilo me escandalizou de uma forma tão grande, né? E aí a meninada falava, não, isso é o tempo, é o modernismo, é a igreja mudando, a Bíblia mudando. E a gente vê que a palavra do Senhor permanece para sempre. E aí, respondendo a sua pergunta, por nós termos safras novas de pastores mais liberais, não tão formais, com linguagem informal, despojada, nós temos sentido esse reflexo. Nós temos sentido isso já acontecendo dentro das igrejas. Ou seja, a figura do pastor, que é um embaixador do Senhor, que é a boca de Deus dentro da igreja, ou um dos transmissores, né? Ou aquele que detém o cajado, que tem o cajado e conduz o povo norteado pela palavra de Deus, nós já vimos que não é bem assim. E a igreja também, entendendo isso, algumas instituições, elas passaram a ter o pastor tratando ele de nome direto, né? Não tem um pronome de tratamento. Então é direto, ô Luiz, né? Ô cara, e aí pastor, mano? Ou nem usa a figura do pastor, né? E isso tem essa visão de não respeitar, não é a questão do título, de não respeitar a presença do sacerdote. Isso tem sido angustiante, porque eu me lembro que eu fiquei um pouco assustado no final da primeira década do ano 2000, né, 2009, 10, ali, que eu comecei a ouvir, o seminário tal tá para fechar. Em 2012 para 2013, eu ouvi falar que o seminário de um certo ministério grande estava fechando. Aí depois um outro seminário fechando. Você estava fazendo CTM, fechou. E o que ensinava-se nesses seminários? Né? O que era ensinado nesses seminários? Era ensinado não só os textos bíblicos. Porque proliferou em algumas instituições a questão das faculdades de teologia. Então, são várias faculdades com curso teológico, né, de teologia. Só que cada uma com o seu viés. Só que o que essas faculdades ensinam? O ensino delas são ruins? Não, não são ruins. Só que ela ensina o quê? Ela ensina teoria. E o que você aprendia no seminário? Vivência cristã. Você tinha teoria, só que tinha regra. Né? Me lembro eu, quando a gente discutia que você ia para o seminário, te passaram
a lista de atividades, né? Tinha que acordar 5 horas da manhã. Mas 6h30, né? É, 6h30 começava o devocional. Tinha que acordar antes. acordar antes, para acordar. É. Aí você acordava entre 5h30, 6 horas da manhã, ou 5 horas, depende de quem. Aí tinha a devocional, a oração. Aí nas atividades, lembra que tinha que ajudar no jardim, arrancar grama, Que a gente chamava de terapia do amor. terapia do amor. Então, nas faculdades você não aprende isso. Os devocionais, a vivência cristã. Você não tem os círculos, né, as rodas de bate-papo, a troca de experiências. Sim. Você já vê que esses últimos anos de seminário já vieram teologias, já vieram ideias, né? Aí veio e embutiram no meio da teologia a teologia da libertação. Sim. E tudo isso, Diego, começou a estreitar. Por que os seminários começaram a ter problema? Porque dentro da base, dentro da igreja, começou a trazer uma coisa, como a humanização, presta atenção, humanização aqui, não interprete, tá? Talvez eu estou usando até a palavra errada, me corrija, por favor. Como o pastor passou a ter que humanizar o pastoreio, ou ser uma pessoa mais acessível ao membro de forma da sua pessoalidade, a igreja passou a ver que aquele pastor ele tem problemas como outros têm problemas, que é natural. Sim. Então, ou alguns líderes cansados, depressivos, angustiados, começaram a ficar doentes psicologicamente, né, mentalmente, e começaram a desabafar para a igreja e dizer, olha, eu estou passando por isso, passando por aquilo. E aqueles moços e aqueles irmãos que ficavam apaixonados pelo evangelismo, pelo ministério, pelo altar e queriam ser pastor, eu falei, mas por que você é pastor para passar por isso? Então, o pastoreio deixou de ser um chamado e uma missão para alguns para ser uma forma de ganhar dinheiro, uma profissão. Sim, porque o cidadão que vem para o pastoreio com a intenção de ganhar dinheiro, não vai dar certo. Não, para o pastoreio. Agora, se tiver uma má intenção, vai ganhar dinheiro. Não são poucos que são assim, né? Que usurpam Sim. da fé dos irmãos. Então, com esse movimento, os seminários começaram a ficar inviáveis, porque o seminário tem um custeio alto. É uma operação cara. Sim. E com isso começou a ter o quê? Além dos cursos institucionais, nós temos os nossos. E procuramos fazer ele com vivência, fazer com todo... Isso é notório na instituição. Mas nós temos aqueles que são seminários, que são também uma fonte de arrecadar dinheiro. Então você vai lá, entra na internet, busca isso, você vai entrar num seminário desse, você vai pagar o cursinho, aí tem lá uma certificação e você já sai com uma carteirinha de pastor. Ah, você pode fazer isso em 30, 40, 50, máximo 3 meses. Sem contar que o pessoal também está fazendo muito cursinho nessas plataformas de curso aí. Sim. E já está se autodenominando pastor. Pastor, bispo, mestre, apóstolo, isso. Sem cobertura alguma. Um dia um amigo, assim, figura de linguagem, não é meu amigo, né? Eu falo amigo, mas Entendi. um conhecido. Ele falou para mim, olha, eu sou bacharel em teologia. Eu fiquei pensando, e aí, que faculdade foi que você fez? Né, que ele falou que estava doutorando agora em teologia. Eu falei, mas... Eu fiz as contas, não fechava. Eu falei, mas onde você fez isso? Aí ele começou a falar para mim, foi um desses cursos, entendeu? Ah, você sai bacharel em teologia em 3 meses. Literalmente assim, bacharel em teologia em 3 meses. 3 meses bacharel? É. Nossa. Mas que universidade? Não é uma universidade, é um desses lugares, né?
Tem que ver se esse título corresponde mesmo. Não. É um título leigo. Sim. É bacharel em teologia para aquela instituição, não reconhecido pelo MEC. Eu perguntei, é reconhecido? Não é reconhecido pelo MEC. Mas espera, é doutor em teologia, doutor da onde? Entendi. Então, isso traz preocupação. Isso traz preocupação. Porque esse despreparo, tá? Acontece que isso acaba reverberando em escândalos. Pastores despreparados Pastores assumindo igrejas. despreparados assumindo igreja. Despreparados sentimentalmente, emocionalmente, socialmente, com os relacionamentos pessoais, casamento, relacionamento familiar, caótico. Pessoas que não têm condições de conduzir sua própria vida conduzindo o rebanho do Senhor. Aí entra o que a palavra diz, que aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, e dá as características. Né? Então, o que acontece? Nós vemos que pessoas despreparadas estão assumindo a condição de rebanhos. E isso está reverberando aonde? Em descrença, em descrédito. Entendeu? Então, são avivalistas do momento. Tem até uma palavra gostosa, serena, palatável. Só que, e o conteúdo? O conteúdo espiritual. E a sequência? E o histórico dessa pessoa? Eu estou envolvido no ministério do altar há 31 anos. 31 anos. Quase 32. Envolvido no ministério do altar. Primeiro como músico, né? Já passei pela diaconia, passei pelas diretorias da igreja, diretoria financeira, diretoria de patrimônio, escola bíblica. E durante esses anos nós fomos galgando e subindo. Não, hoje não há essa escalada ministerial. Não há esse crescimento nas categorias de base da igreja, de você pegar uma pessoa e colocar, falando, olha, você vai trabalhar aqui, vai aprender tudo sobre aqui. Você vai aprender tudo sobre aqui. Se o irmão é eloquente... O irmão, às vezes, ele tem... Não estou dizendo que ele não pode ter o chamado para a palavra e exercer a palavra. Estou dizendo que, há um tempo atrás, né, eu me lembro que tinha um irmãozinho que até trabalhava comigo, e o dia que ele conseguiu a vaga dele no seminário, ele comemorou. Né, eu me lembro que era um seminário batista, na cidade de Santa Fé do Sul. Ele era membro daquela igreja, primeira igreja batista de Santa Fé do Sul. Isso em 1992. Quando ele conseguiu a vaga dele no seminário, que ele conseguiu que alguns irmãos se reunissem para ser mantenedores dele no seminário, ele comemorou, parecia que ele tinha ganhado o maior prêmio da vida dele. É esse desejo que nós precisamos, mas as nossas grandes igrejas co-irmãs ou os grandes ministérios que teriam condições de manter estes seminários não veem mais sentido. Ou não tem material humano para abastecer esses seminários. Não tem a pessoa que quer ir para o santo ministério. Para o santo ministério. Então, esses seminários, eles eram maravilhosos. Esses seminários tinha, e se tiver algum ainda, deve ter, eu creio que deve ter algum, eu não estou sabendo, mas... Agora a gente vê faculdades de teologia, a gente vê cursos de teologia, e qual que é o crivo de adição desse pessoal no ministério, nas determinadas placas ministeriais? Né? Sim. Então isso tem causado muito problema. E aí nós vemos uma grande massa, né? Não são poucos ou poucas as reportagens que nós vemos sobre irmãos que tiraram suas vidas. Pastores titulares, pastores auxiliares, líderes das igrejas, pessoas que tinham que ter esse respaldo da igreja. Quando eu digo, olha, se o pastor está passando por um problema emocional, que procure ajuda profissional.
Não é pecado procurar um psicólogo, um terapeuta. Não é pecado procurar um psiquiatra. O pastor também tem sua fisiologia. É um ser humano. Porém, quando o pastor faz isso, se ele comunica à igreja que ele está fazendo isso, o que acontece? A igreja ridiculariza o pastor. Sim. A igreja barra ponto. Não é a comunidade como um todo. Geralmente é 2 ou 3 ou 4 que está ali perto do pastor que faz essa disseminação. Eu não sei se o senhor viu esses dias um pastor que durante os anos 2000 foi muito ovacionado porque ele tinha um ministério de libertação e o filho dele tirou a vida, a esposa também, e ele também tentou tirar a vida tomando alguns remédios fortes aí no final do ano. Tava assistindo uma conversa, o rapaz perguntou: "Por que você chegou nesse momento?" Ele falou: "Porque eu não falei. Eu guardei pra mim. Sim, Eu achei que era uma coisa mínima, mas sim. que acabou me levando a esse momento aí." Então, e ao falar com quem? Entendeu? Porque aí o pastoreio, quando você toca na ferida, Diego, Uhum, o próprio meio te isola. exatamente. Quando você toca na ferida, o próprio meio te isola, porque o meio não quer tocar no assunto. Porque o meio vive de imagem. O meio vive do Instagram. Uhum, Não vou nem dizer da plataforma, mas do selfie. Ou seja, eu preciso mostrar que está tudo bem, eu preciso mostrar que está legal, eu preciso mostrar que, uau. exatamente. E aí, na realidade, não está. Só que, se eu tiver. Eu fui em vários e vários e vários e vários encontros de pastores e líderes que conversa de comadre. E quando você tenta tocar no assunto, ou quando você tenta trazer o assunto à baila para que haja uma discussão, Passa um pano. aí depois, quando acontece o final, tá? Eu estou falando do extremo, Sim, mas o que leva ao extremo? Quando acontece de um pastor entrar em adultério, quando entra de um pastor perder o senso do ridículo, sim. quando chega do pastor tirar a própria vida, ou destruir o seu casamento, ou destruir a sua comunidade, escandalizar a sua igreja. Ah, mas o que aconteceu? Não é que aconteceu. Isso aqui é só evidência do que já vinha acontecendo há muito tempo. Sim. Aí quer tratar o fruto, mas o problema tá na raiz. Está na raiz. Só que quando você quer tratar o fruto, ou seja, isola. Sim. Eu fico imaginando também, o senhor lembra do pastor, escritor da Uma Vida com Propósito? Sim, O Rick Warren. O filho dele tirou a própria vida. sim. Aí eu fico imaginando o fardo desse homem de uma grande igreja, Saddleback Church é uma referência. Inclusive ele se jubilou esses meses atrás. Eu fico imaginando o turbilhão na mente dele. Falando: "Poxa, você pastoreou todo mundo, mas você não pastoreou teu filho que..." Então, porque você fica sendo exigido o tempo todo, você é uma figura, né, quase que uma caricatura da igreja. Porque se você se fecha e mostra que você é aquele pastor do cajado forte, aquele pastor que está no altar, que é aquela figura quase que um super-homem, um endeusado, né, como alguns usam aí, você não recebe nenhum tipo de afeto. Uhum, Se você é um pastor muito afetivo, você não recebe o respeito. Não existe esse equilíbrio do meio termo. E a pessoa, a comunidade esquece que o filho do pastor não é pastor. Se a esposa do pastor não é pastora, tá? No nosso caso aqui, pastora Carla formada, né? Fez seminário, também fez faculdade de teologia e entre outras formações, mas ordenada pastora também, nós fomos ordenados praticamente, fomos ordenados juntos. Fomos ordenados juntos no mesmo dia. Mas em alguns casos, a esposa do pastor não é pastora. Os familiares do pastor dentro da instituição não são pastores. E se cobra do pastor uma coisa que não é dele, sim. entendeu?
Então, esses líderes, eles acabam ficando em isolamento No caso do parente do pastor, né? do parente do Isso. pastor. Acaba ficando em isolamento. Porque cria todo um clima, todo um rito de tratamento. Sim. Eu lembro até uma vez no CTM, a gente estava conversando e tinha alguns filhos de pastor lá. E como eu não sou filho de pastor, eu pude acompanhar isso de uma outra perspectiva. E o nosso amigo tava falando assim, porque foi colocado um fardo sobre mim que não era meu. E eu tive que lidar por muito tempo, pois eu fui um adolescente, eu tive as minhas crises, eu tive as minhas transformações, passei pela puberdade. E o pessoal achava que eu tinha que pregar para eles, que eu tinha que sair poder da minha boca. Sim. Ele falou que a trajetória dele foi meio dolorosa, até ele entender, tal, pegar uma maturidade. E quantos filhos de pastor hoje passam por essa demanda? Então, e aí o que acontece? Você vê uma geração de filhos de pastores que não querem ser pastores. Ou que quando assume as igrejas, dá um 360 na igreja Sim, que desconstrói tudo que o pastor pai levou décadas construindo, podendo chegar até mesmo à falência do ministério. Não são poucas as igrejas que a gente vê falir o ministério, porque quando assume o filho quer fazer algo que tem sido cobrado ou coisas desse tipo. E isso tudo leva alguns líderes a um colapso mental, a um colapso ministerial. Ou, que é grave, muitos colegas pelo Brasil e pelo mundo têm deixado o sacerdócio. Vi uma reportagem, que foi até você que me mostrou, depois a gente pode até levantá-la ou dar uma busca aí, sobre um índice altíssimo de pastores deixando o ministério e voltando a trabalhar de forma secular. Ou se dedicando somente à profissão de origem, né? Profissão que tinha antes de assumir o ministério. Por quê? Porque financeiramente é mais viável. Emocionalmente acaba sendo mais viável. Mas aí vem a questão, e o chamado? Então, homens sérios, mulheres sérias que têm tudo para fazer o ministério ser desenvolvido e desenvolver o ministério de forma sucinta, tranquila, de acordo com a palavra de Deus, têm deixado o ministério para mercenários. Para pessoas que são carismáticas na linguagem, são afetivas, que desconstrói a figura do ser pastor, né? Aquela figura. E vamos pegar a figura aqui, né? do pastor de ovelhas, né? Aquele homem sim, cajado que conduz o rebanho, né? Para uma figura quase que peão, né? Que monta no seu cavalo branco e vai chegando chicote, né? E tocando um rebanho como se estivesse tocando gado. Então, nós estamos vivendo uma época muito, e eu vou dizer uma coisa para você, como que eu clamo todos os dias para que os colegas, pastores, líderes dos grandes ministérios, das grandes corporações, tivessem esse olhar e voltasse os seminários, ou que criassem, né, talvez em modelo de coparticipação, uma universidade para o ministério, né, para projetar para o Santo Ministério, mas que tivesse toda a vivência cristã. sim. Não, mas eu creio que tem um nesse modelo. Se chama Seminário João Manuel da Conceição, é um seminário presbiteriano. Sim? Ele tem esse modelo aí. Se eu não me engano, também tem um seminário lá em Belo Horizonte que é assim, da presbiteriana. Tem a escola Charles Spurgeon, que é no Nordeste, não sei se é em Fortaleza. Então, mas você Que entende que são são poucos poucos, sim, são seminários poucos. em regiões difíceis de acesso, Sim. Por exemplo, aqui tá? perto, Não tem, eu não me lembro, não vem a minha memória agora. entendeu? E aí, quando você tem alguns profissionais do meio, né, profissionais da saúde mental, eu te pergunto, será que dá para confiar? Que o ambiente tá difícil, né, Tá pastor? estranho, o ambiente tá O estranho. senhor tocou na nossa conversa passada de que os pastores devem, às vezes, estão tão à flor da pele que chega a sentir ansiedade na hora de chegar perto da igreja. Inclusive,
Eu acho que o senhor até sabe da história de um pastor que não queria mais ter contato, ele construiu um portão basculante do lado da igreja. Aí ele entrava com o carro, subia no altar, pregava e depois já saía, ia embora, sem contato Eu com o povo. conheço alguns líderes assim, mas eu vou te falar de mim. Sim. Houve um período que a batalha estava tão forte que quando eu chegava em frente à igreja eu tinha taquicardia. O coração acelerava, o braço começava a tremer, né? Tava aquela crise, Mas o que era, pastor? Era desgosto? desgosto, desgosto, desgosto. Vem aquela pergunta, vale a pena? Aí você lembra da palavra, vale a pena, Sim. vale a pena. Por mais que o pastor seja traído, abandonado, por mais que. Eu penso da seguinte forma, Diego. Chegar ao último dia do meu ministério, né, olhar para trás e falar: combati o bom combate, terminei a carreira e conservei, guardei a fé. Ou seja, da forma que comecei, terminei. Como já discutimos em outros momentos juntos, se é uma questão de inteligência, né? Inteligente sou. Se é uma questão de sabedoria, sabe eu sou. Não, pastor, eu discordo. Às vezes alguém pode dizer, não, querido. Eu te digo por quê. Na minha área profissional, tenho uma grande clientela porque tenho competência no que faço. E isso eu digo e meus clientes dizem. Como profissional da saúde mental, tenho uma grande clientela e tenho competência no que faço. Fato esse que tenho fila de espera. Como profissional da construção, tenho competência no que faço. Então, minha empresa não falta trabalho. Como pastor, os sinais estão aí. Todo dia na igreja para ver. Então, tem constantemente, né? Deus tem curado de moléstias e enfermidades que pela ciência é incurável. Uhum. Fato é que você já ouviu vários testemunhos recentemente na igreja, né? Essa igreja aqui é uma igreja fértil. Para a honra e glória de Jesus, todas as pessoas que aqui procuraram que eram estéreis saíram daqui sem esterilidade. Foram curadas. Isso é um fato. Um fato que ecoa, que é até uma das questões que a igreja é respeitada. Os dons do ministério, tá aí. O louvor, maravilhoso. A adoração, maravilhosa. A oração tem efeito. A comunidade está unida. Tudo que uma igreja precisa ter, a igreja o tem. Concorda comigo ou discorda? Concordo. Tem o direito de discordar. Por quê? Porque às vezes, minha visão, né? Mas eu olho e vejo, olha, o Espírito Santo está operando, a palavra está sendo cumprida, a igreja tem evangelizado, nossas células estão todas ativas, funcionando e ganhando almas. Nossa área social tem sido uma das referências da nossa casa, nós temos abençoado muito as famílias. Nossa questão acadêmica tem surtido efeito. E por que, pastor, que não há um boom? Eu pergunto a Deus. E aí, um colega me disse, mas espera aí, se você fizer assim, se você mudar isso, se você mudar aquilo, isso está falando do meu comportamento, tá? Se eu fosse uma pessoa mais amável, mais dócil, mais amigo dos amigos, mais colega, talvez eu conseguia ser um pouco mais carismático e a igreja aconteceria de forma diferente. Eu confesso para você que eu até tentei fazer isso, surti um certo resultado, só que aí veio a questão da falta de respeito. Tratei colegas como amigos. O que eu ganhei? Uma rebelião. Por quê? Mas aí foi por falta de visão de quem? Não é por falta de visão. É porque a intenção do coração da pessoa era essa. Sim. Preparou o terreno,
cercou, selecionou qual ovelha queria. Sim. Então, mas eu falo assim, é um erro de compreensão dela não reconhecer a sua autoridade. Não, mas nunca reconheceu. Porque assim, para que eu domine sobre você, eu preciso te desconstruir. Eu preciso tentar fazer com que você se mostre uma figura fora de quem é você. Então eu desconstruo a sua autoridade. No meio pastoral, é desconstruir a autoridade pastoral. Então você coloca dúvidas no coração da ovelha, no coração do membro. Você tenta mostrar coisas que não existem ou que existem na sua percepção, mas que não está lá. Você cria narrativa e você cria memórias, distinguindo e tirando da mente daquela pessoa as memórias reais. Não são poucas as pessoas que saíram daqui, que foram curadas aqui, que testemunharam aqui, que hoje falam, não, Deus só usou. Deus só usou. Se eu não usasse esse, ia usar outro. Não é fato, pode ser que sim, pode ser que não. O interessante é que o fulano está com a benção. Entendeu? Tá com a bênção na mão, né? Está com a benção na mão. E é isso que a gente vê. Aí o que acontece? Os grandes homens de Deus, nós temos uma geração de pastores e líderes que está chegando ao fim da carreira. Vamos lá. Eu tenho 47 anos. Desses 47, a maior parte é envolvida no ministério de altar. Como pastor titular desde 2018. Desde 2008, perdão. Desde 2008. Como auxiliar antes disso. Tá? 2008. Como pastor 2008. Então, se você imaginar esse período todo, tá? Nós estamos falando aí de 25 anos de ministério direto à frente da igreja. Indireto são 31 anos. Né? 31 anos. Eu já vi coisa que você não tem noção. É de fazer porco vomitar de nojo. Só que o que mais pega é que essa geração, ela vai chegar. E quem vai estar vindo agora é uma geração de pastores novos, mais moderninhos. Às vezes lê um versículo bíblico e nem comenta sobre o texto, lê porque faz parte do romaneio, faz parte da ideia, está lá no script do... Que precisa ler a Bíblia. Que precisa ler a Bíblia, do histórico, né? Então, eu preciso ler um versículo. Nós fomos numa igreja um dia, o pastor pegou a Bíblia, ele colocou a Bíblia em cima, né? Não é uma Bíblia, é um tablet, colocou em cima da tribuna, do púlpito, e ele começou a fazer um comentário, estendeu no comentário, não foi feita nenhuma leitura bíblica, você estava junto. O cara construiu uma ideia, presta atenção que eu falei, o cara construiu uma ideia, falou de coisas nada a ver com a palavra, terminou o culto a quê? Culto a quem? Verifica a estrutura. Sim. Nós temos um porquê do culto. O culto não é para nós, o culto não é para nossa vaidade, não é para nossa performance. E é contra isso que eu estou dizendo, é contra a performance, porque se eu não tiver uma boa performance, eu não vou ter um bom ofertório, eu não vou ter um bom derramamento de dízimo, eu não vou ter um holofote sobre mim. Porque às vezes a gente está pensando, Diego, naqueles pastores conhecidos como os grandes pastores, ou seja, os grandes nomes, que você fala, o pastor fulano de tal, é engraçado. Ele é pastor? Ele é pastor de igreja? Ele é pastor local? Ele sabe o que é o cotidiano de uma igreja? Ou ele é um seminário, um pregador, avivalista itinerante, que leva uma palavra legal, tal, que anima muitos pastores? Esse é o ministério dele. Mas ele é pastor de rebanho? Ele é pastor de ovelha? Ele vive o cotidiano da igreja? Ele vive os conflitos de dentro da casa do membro? Ele vai resolver a questão de doença, ele vai resolver a questão de briga de casal, ele vai resolver a questão de dificuldade com filhos, ele vai resolver a questão financeira da família, é ele que vai lá na assistência social, é ele que vai lá dar para o irmão
um acolhimento, ou ele vai pegar o carrinho dele e vai levar o irmão até o hospital, esperar lá. São questões diferentes, né? São Isso. âmbitos Não, diferentes. nós estamos falando do pastor da igreja, nós estamos falando do cara que aparece. Aí criou uma ideia que todo pastor de igreja tem que ser igual aquele camarada. E não é isso. Isso. Entendeu? O pastor não nasceu para ser um showman. O pastor não nasceu para ser o cara do holofote. O pastor, ele foi chamado a Deus para pastorear o rebanho do Senhor. Entendeu? Sim. E A aí, mesma coisa aconteceu também, que eu participei de um momento de um ministério de louvor itinerante, algumas ministrações. Eu percebi que eles tinham o mesmo set list. Aí ministravam lá em 4, 5 igrejas e era o mesmo repertório. E o pessoal, glória, aleluia. Não tirando mérito nenhum disso. sim, Tá? Mas assim, diferente que é o ministério de louvor local também, que toda semana tem que estar se renovando. se você pega um ministério de louvor, uma banda, você ensaia lá 5 músicas e você vai sair com essas 5 músicas, a tendência é você tocar essas 5 músicas perfeitamente. Tá? Essas ministrações. Se você verificar e pegar aí vídeos dessas pessoas em várias igrejas diferentes que você está dizendo, até as palavras que eles dizem para levantar a comunidade é a mesma. Agora vai o Ministério de Louvor local fazer isso. Uhum. Por quê? Porque ele está ali no cotidiano. Vai o líder de louvor fazer isso. É que está faltando o Espírito Santo. Vai o pastor agir ou pregar a mesma mensagem todo dia. O pastor está faltando sabedoria. Entendeu? Sim. Só que é o pastor que lidar com as demandas do dia a dia. E criou essa cultura, essa ideia, que o pastor tem que ser o cara, sabe, das estrelas, né? E não é. Sim. O pastor, ele é o homem do dia a dia. A pastora é a mulher do dia a dia. É aquela que vai lá e resolve a questão no dia. É aquela ou aquele que vai lá e resolve o problema. Ou, mesmo não resolvendo o problema, dá um acolhimento, dá a direção, dá o destino, traz um arrefecimento para o conflito, mostra coisa diferente. Coisa simples, né? Uma coisa simples. Coisa simples. Só que essa coisa simples, entendeu? Sim. E aí o que acontece? A própria igreja ou a própria liderança da igreja, ela quer algo também. Porque ela vê acontecendo ali, acontecendo lá. E ela esquece que a comunidade dela, por exemplo, vamos lá, a minha família funciona de um jeito. A sua família funciona de outro. A família do nosso operador aqui, né, funciona de outro jeito. Cada família tem um funcionamento, tem uma história. Eu chego e estabeleço para todas as famílias, vocês vão funcionar tudo do mesmo jeito. Vai ser tudo assim. Vai gerar conflito, né? Vai gerar conflito. Porque é o seguinte, quando a gente vê a festa na casa dos outros, a gente quer participar da festa. Só que a festa na casa dos outros enjoa. Você pode ver que essas instituições que têm, elas não têm pátria, é como se fosse um aeroporto. Tem gente de todas as nações. Só que essas pessoas ficam no aeroporto? Só estão de passagem. Só estão de passagem. Só que durante o período que ela está ali de passagem, tudo é novidade, tudo é bacana, tudo é bonito, o café é mais gostoso, a comida é mais gostosa. Não importa o preço, só que é novidade. Concorda? Sim. Só que eles vão lá e ficam ali. É um território de todo mundo. Então você vê que essas instituições têm uma mistura, uma boa parte da Assembleia, da Batista, da Quadrangular, da IADA, da Metodista, da Casa não sei o quê, da outra. Por quê? Porque eles entram em conflito e todos querem mais de Deus. Sim. Só que Deus não pode exigir nada deles. Todos querem mais de Deus. Mas ai do sacerdote que trazer a palavra que Deus quer mais deles. Sai da massa cinzenta que eu quero te conhecer. Vem cá. Você está entendendo? E aí fica legal. Por quê? Porque nesses lugares onde eu não tenho compromisso, são várias etnias, várias línguas, várias tribos congregadas ali, não com o objetivo de exaltação do reino,
mas sim de seu portento. Então você vê que vão nessas instituições buscar conexões para estabelecer negócios. Então deixa de ser um lugar de adoração ao Senhor para ser um point de network. Complicado, hein? Deixa eu contar uma experiência pro senhor. Quando eu me converti em 2009, eu fui numa grande igreja dessa aí, dos movimentos. E eu olhei, aquilo encheu meu coração. Falei, puxa, é isso que eu quero pra minha vida. E eu comecei a fazer plano e projeto na minha cabeça. Eu falei, não, que eu vou atingir esse nível, eu vou poder compor minhas canções e ensinar o povo a adorar o Senhor e tal. E comecei a fazer plano e projeto para aplicar lá. Quando, na realidade, na igreja que eu tava imóvel. Aí Deus ministrou comigo, falou assim, você quer ser uma bênção lá? Seja uma bênção onde você está inserido. Puxa, aquilo foi um soco no meu estômago. Uma grande igreja não é o tamanho do prédio. Uma grande igreja não é o tamanho do número no hall de membro. Uma grande igreja é onde o poder de Deus está. E existe grandes templos com grande multidão de pessoas que são igrejas ridículas, pífias. São comunidades que têm tudo, e são tão pobres, que a única coisa que tem é dinheiro. Entendeu? Você entende isso? Sim. Porque tudo está presente ali. O bambambam da rede social tá lá. O influencer tal tá lá. A influencer tal. Mentira. Pessoas que vivem uma fantasia, que têm seus casamentos destruídos, vai para frente da tela e fala do amor, da família, de tudo, mas tem suas amantes escondidas. Tem suas histórias caóticas. Que tem tudo que o dinheiro pode comprar, menos Deus, em alguns casos, seu pastor. Em alguns casos. Diga-se bem. Porque hoje nós estamos vendo um momento em que os pastores deixaram de ter valor para ter preço. Sim. E quando o sacerdócio é precificado e não valorizado, nós vemos isso tudo que nós estamos vendo aí. Infelizmente, Os tribunais cheios de denúncias de homens que deveriam ser exemplos. Mas não são poucas as denúncias contra homens que deveriam ser de Deus. Sim. Não são poucos os escândalos, Diego. Não são poucos Nós vimos o caso daquela pastora deputada que, segundo consta a justiça, está presa, arquitetou a morte do marido. Escândalo mundial. Um escândalo mundial. Que criou toda uma narrativa, toda uma história, tudo aquilo que era agradável aos olhos. E aí a gente vê que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, menos a verdade. Entendeu? Domingo, estava orientando o rebanho, sexta-feira, estava orientando o rebanho e disse, cuidado, não pense que pessoas que às vezes vão para a rede social, estão lá falando, o Espírito Santo, Deus, não, cuidado. Aquilo às vezes é só uma imagem para agradar o público. É uma novela da vida irreal. É uma novela da vida irreal. Porque até quem assiste sabe que aquilo ali tem coisa que não está batendo. O discurso, a narrativa não bate com a vida social. Porque os pares conhecem a história, né? Sabem. Sim. Complicado. Não são poucos as pessoas que vão para a rede social e aí tem que deixar alguém apagando a mensagem dos haters ou apagando os comentários, né? Então isso tudo, Diego, traz uma reflexão. É isso que eu quero para minha vida? Porque todos nós estamos caminhando para o reino de Deus e para morar na eternidade com o Senhor. Sim ou não? Sim. Tá. Lá na eternidade tem condomínio fechado para A ou B? Creio que não. Lá eu vou andar o quê? Na carruagem diferente? Talvez o galardão seja diferente, a coroa, né? Tem algumas pedras, né? Mas e o reino? É diferente? Então quer dizer que eu só sou um homem de Deus, eu só tenho sucesso se eu tiver milhões na minha conta? Se eu morar,
Eu fico pensando é o seguinte, o pastor, a pastora que mora e pastoreia aquele bairro humilde, carente, pobre, e o pastor mora numa casa simples, ele não vai para o céu? Ele não é de Deus? Ou ele é menos do que aquele que pastoreia no condomínio, né? Ou ele é menos que daquele pastor que mora no condomínio de luxo? Sim. Então, se for por essa ótica, Só rico vai herdar o reino de Deus. só rico vai herdar o dinheiro. Quando é o contrário, o que a Bíblia diz? É mais fácil que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu. Por quê? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Eu conheço muitas pessoas ricas, milionárias, que são pessoas extremamente simples, extremamente amorosas, estão com os 2 pés no reino. Mas também eu conheço muita gente rica que Pelo amor de Deus. é rico financeiramente, mas eu conheço muita gente multimilionária na fé. Sim. Não tem um centavo. Mora no chão, mora na casa que não tem nem piso de concreto. É saibro. Que a xícara não é de porcelana, é de latinha de massa de tomate. Que cozinha no fogão de lenha, não é fogão de lenha de tijolinho à vista, é fogão de lenha feito de bloquinho e maciado no saibro. Que está Cheio da presença de Deus. transbordando da graça. Meu Deus. Então, qual que é o valor da riqueza? Claro que todos nós queremos coisas boas. Claro que todos nós queremos morar bem, comer bem, viver bem, ter um ótimo carro. Claro que todos nós temos sonho de andar no carro mais top, morar no bairro mais top, ter a conta bancária mais top. Claro. Só que quer dizer que os nossos irmãos não são de Deus? Quer dizer que eu sou menos pastor porque eu cuido de uma comunidade na periferia de São José do Rio Preto? Eu sou menos pastor ou eu sou o pastor que lidar com a ovelha? Porque pastor que não cheira ovelha não é pastor, é dono de fazenda. Então nós temos visto muitos fazendeiros. Eu posso escolher ser dono de fazenda e pôr você como pastor. Você que se vira e cheira ovelha. Carrega a ovelha, vai tirar, desembaraçar lã. Sim. Vai você fazer a tosquia, lavar a lã. Vai você tirar o carrapicho, as infecções do couro, os carrapatos das patinhas. E eu vou virar fazendeiro. Então há uma confusão entre o pastor do rebanho e os donos de igreja. Ou melhor, os donos de templo. Os donos de rebanho. Ou os donos de fazenda. E aí nós vemos o quê? Tem um pessoal que não é pastor, né? CEO da igreja tal. CEO. CEO. Oh, meu Deus. Que isso, cara? CEO da igreja? Oh, Jesus, nos ajude. Então, mas nós estamos vendo esse movimento, e esse movimento, essa situação, ela é latente. Ela é recorrente. Além de ser latente e recorrente, é assustadora. Sim. Eu lembro que em 2013 o senhor falava dessas angústias ministeriais. Na época eu não entendia. Quantas vezes eu falei para você, ó, Diego, tem dia que eu pego meu carro de manhã aqui, eu saio para uma rodovia, vou até Sim. tal cidade, e ali eu vou falando com Deus, eu vou brigando comigo mesmo. Quantas vezes eu já esmurrei Sim. o painel do meu carro? Na época eu não entendia. Eu falava, poxa, o pastor tá louco. O pastor tá delirando. Mas hoje eu percebo que é necessário a gente... Então, mas essa ideia que você teve, o pastor tá louco, o pastor tá delirando, e eu te ensinava o quê? Diego, põe para fora, extravasa. Se você não tem com quem fazer isso, faça com o Senhor, vai para debaixo de uma árvore, num lugar isolado, grite. Sim. Um dia desses faz algum tempo, né? Alguns anos. Eu passei por uma frustração muito grande ministerial. Muito grande, muito grande. Eu criei uma pessoa do meu lado, muito querida mesmo. Criei como filho. E aí houve uma situação que a pessoa não reconheceu e me abandonou, né? E aí eu fiquei muito mal. Eu cheguei num lugar, né, que eu sempre ia para extravasar.
E eu cheguei lá e eu dei um grito, mas um grito, sabe aquele grito da liberdade, né? Um grito daqueles que se estende ao céu, né? E de repente eu olhei para o lado, tinha 2 garotinhos pescando perto do lugar, eles ficaram assustados, olhando, falando, mas será que esse cara tá doido? Porque quando você extravasa, Sim. quando você põe para fora a dor, quando você põe para fora a angústia, ninguém entende. Só você. É por isso que a maioria aguarda e acaba morrendo, Sim. tendo um infarto, tendo um derrame, entrando numa espiral de destruição, morrendo de tristeza. Porque quando você extravasa, ninguém entende. Quando você diz, olha, eu estou sofrendo porque alguém que eu amava muito me abandonou, entendeu? Ah, hoje a gente fala dos pets. Então vamos comparar um pet. Você tem uma ovelha que você criou empatia, você criou um vínculo, criou um relacionamento, criou um amor, um respeito, você transferiu para aquela pessoa, você investiu nela, você meditou, você criava, estudava, lia, processava cultura para projetar a pessoa. Aí quando acontece a primeira pessoa que joga fora do barco é você. Você não serve mais. Aí você vai para o lugar e você fala, não, eu preciso extravasar. Quem entende isso? Ninguém entende, a não ser a pessoa. Então você vai criando em volta de você, né, uma proteção, um isolamento. Então você cria mecanismos de defesa. E esses mecanismos de defesa faz com que você crie algumas neuras, que você cria algumas... Você fica aceso. E aí todo mundo acha isso. O pastor tá louco. E eu falava, menino, vou te ensinar uma coisa. Você que está querendo entrar no ministério, lembra disso? Você estava começando a dar os primeiros passinhos no ministério, tinha acabado de fazer o institucional da igreja, ia para o CTM. Nessa época, você estava aí trabalhando essa ideia ministerial e eu te instruindo, olha, faz assim, ó, faz assim. Cuidado com isso. Às vezes, Diego, eu saio por aqui e eu vou distrair minha cabeça, porque eram tantas lutas, tantas angústias, tantas pressões, e aí todo mundo espera de você que você resolva, que você tenha uma palavra, você chama a responsabilidade. E ninguém está preparado para que você fraqueje, que você se coloque numa condição humana. Ou seja, você se despe do pastoreio. Quando Naamã, capitão dos exércitos da Síria, né, tinha aí uma condição quase que de general, quando Naamã ele traz essa linguagem, essa postura do reino, ele recebe a mensagem daquela escrava, daquela serva da casa israelita, ele vai até Israel, até o rei, com carta do seu rei, e aí o rei entra em desespero, manda para Eliseu, a maioria conhece a história, Eliseu manda ele banhar-se no rio. O que ele precisaria fazer para tomar banho no rio? Só entrar, ué. E para entrar ele precisava fazer o quê? Quem que estava ali? Um soldado. Quem estava ali? Um soldado de alta patente. Um capitão. Um homem com a envergadura de um general. Sim. Um campeão. Com veste de campeão, com servos e escudeiros como campeão. O que Naamã manda o que Eliseu manda Naamã fazer? Tomar banho. Para ele tomar banho, o que ele precisava? Tirar a roupa. Tirar a roupa. Tirar a armadura. Tirar as botas. Tirar o capacete, o elmo. Tirar o escudo. Resistência mesmo, né? Quebrar a resistência. Ah, Pesado, hein? e é 7 banhos, 7 vezes, 7 mergulhos. Olha o tempo que é esses mergulhos. O descer na água com a sua nudez, com a sua lepra à vista. Ninguém quer ficar com a lepra à vista. Me lembro que eu te contava que eu tinha um sonho. Naquela época era um sonho. Eu estudava para isso, né? Até o dia que eu cheguei em casa e falei para minha esposa, para a pastora Carla, falei, olha,
Eu fiz a minha inscrição para a universidade e eu sempre gostei de direito, estudei muito sobre direito, comprei tudo que você imaginava de livro, os tenho até hoje, sobre direito, e lia direito criminal, direito trabalhista, direito previdenciário, né? Direito internacional e entre outras matérias do direito. E eu comecei a estudar Código Civil, Código Penal, me deliciava com aquilo. Mas quando eu cheguei em casa, que eu tinha colocado na opção da universidade de fazer ou direito, né, e como segunda opção a psicologia, e eu comuniquei que eu tinha me inscrito em psicologia, né, ia começar a universidade de psicologia, a pastora ficou surpresa, falou, mas peraí, não é tua cara, nada a ver com você. Mas aí, anos antes, eu vinha trabalhando uma ideia, até mostrei no projetor da igreja, os irmãos ficaram empolgados, um irmão especial falou, não, eu vou investir nessa ideia, né, que é uma área, a gente comprar uma área, construir lá uma estrutura para trabalhar com recuperação, um núcleo de recuperação de pastores. Para trazer esses irmãos e colocar eles para tomar banho nesse lago, pôr a sua lepra para fora, tirar essa lepra, com um período de tempo de latência, olha, vamos tratar dessa lepra, vamos arrancar essa doença fora. Qual que é o problema? O problema é moral? O problema é emocional? O problema é afetivo? O problema é hereditário? Qual é o problema? O problema é conflito com os filhos? Vamos trazer a família, vamos construir nessa estrutura, né, residências com escola, com todo o aparato, que seja uma comunidade de tratamento para esses pastores, mas que tenha lá também um lugar para eles adorar a Deus, que eles recebam uma palavra, porque eles dá, e não recebem. Então, não é porque a igreja A, glória a Deus, porque existe na cidade, ou na região, ou várias na cidade, grandes corporações ou grandes templos religiosos, grandes igrejas. Glória a Deus, mas isso desmerece aquele pastor que tem lá 20 pessoas na comunidade dele? Isso desmerece aquela igreja, mesmo de uma corporação grande, que é a igreja de bairro, que tem lá 10, 15 irmãos adorando a Deus, e Deus está operando ali? Esse pastor é mais pastor que o outro ou menos pastor que o outro? Quem pode dar esse crivo? Eu? É eu que faço esse julgamento? Ou é o Pai, que conhece o coração, que conhece a intimidade? Não é o bambambam que está na mídia, que está na rede social, que vira e mexe estoura escândalos sexuais, mas todo mundo acoberta e todo mundo continua correndo atrás. Sabe por quê? Porque agora ele não pode mais apontar o dedo e riste. E ele não pode mais pregar o evangelho. Ele prega uma palavra coach, ele prega uma palavra positivista, ele prega uma palavra vivalista, uma palavra da você pode, você consegue, você é o cara. Não, não é essa a palavra. A palavra é que Eliseu pregou. Vai lá e deita teu corpo no Jordão. Ah, mas eu sou Naamã. Você para mim vai ficar um pelado igual o outro qualquer, ou seja, o teu título, a tua patente, a tua armadura, o teu cavalo não pode entrar na água com você, é peladinho. É você e Deus. A sua nudez exposta diante do Senhor, não diante da comunidade, não diante do homem. E para isso sim, a gente, quando eu te apresentei aquele projeto da gente ter aquele lugar, né, que eu apresentei para os irmãos, eu me lembro, está aí o projeto, um dia desse eu vou publicar o projeto nas nossas plataformas, né? É um lugar onde os pastores podem ir e pode ser o homem, e que ele pode falar com um outro líder preparado para isso, que ele pode ir e falar com um terapeuta que entende o que é a fé cristã, que entende qual é a nossa cultura. Porque se a gente pegar a maioria dos terapeutas que a gente encontra, tem uma cultura mundanizada, ou seja, são profissionais de altíssima competência, mas que não entendem a nossa cultura religiosa, não entendem a nossa cultura da palavra. Não são menos por causa disso. Só que às vezes, por não entender ou por não ser do meio, né? Ah, mas pastor, existem muitos terapeutas em igrejas. Sim, mas em igrejas moderníssimas ou modernizadas que não conhecem nem a Bíblia. São igrejas que não conhecem as escrituras, conhecem lá um sistema de relacionamento. Só que é a teologia liberal, né? Isso. Acaba com tudo. Até mesmo alguns profissionais de psicologia aí. Lembro que eu conheci um pessoal aí, me deu medo, hein?
Me deu Sim. medo. Então agora você pega isso tudo que a gente discutiu. Quantos colegas estão precisando de colegas? Exatamente. O senhor enfatizou legal. Procure alguém que saiba e que viva a fé cristã. Sim, Porque nesse meio, meu irmão, tem muitos genéricos aí, viu? Então, claro. investigue, averigue com sinceridade e com coesão. E outra Senão você vai coisa, para cair na mão de um pra gente lobo encerrar aí e até voltar na terrível. discussão em outro momento, o que acontece? Quando você tem um profissional que ele tem a teoria, que ele tem a vivência, que ele tem a prática do site terapêutico, mas ele canaliza isso tudo, ou ela, né, eles canalizam isso tudo, sabendo qual é a cultura, conhecendo as escrituras, conhecendo o que a palavra diz, porque o que o mundo vive não é o que a palavra diz. Nós temos igrejas mundanizadas, igrejas que estão agora totalmente fora da cultura da nossa fé. Totalmente fora. Agora, você pega quantos pastores, quantos líderes religiosos, eu estou falando aqui pastores, mas líderes religiosos, padres, né, líderes de outras instituições religiosas, de outras organizações religiosas, seja de qual matriz for, que estão no limite e não tem profissionais que conhecem a cultura daquela pessoa, que conhecem a vivência daquela pessoa, qual é o discurso religioso dela, qual é a crença dela. Ah, mas você tem crenças limitantes. Não, não são crenças limitantes, é a cultura dela. Então não é porque eu sou um pastor que me norteio dentro das, como dizia um certo presidente, dentro das 4 linhas do evangelho, que eu sou um bitolado. Como eu já ouvi, aquele pastor é bitolado, aquele pastor, ele é... Como que é a palavra? Como que é a palavra? Então o senhor falou que era bitolado. O que é bitolado? O irmão não sabia o que era bitolado, né? Não, eu perguntei o que é bitolado. Você lembra desse fato, né? O que é bitolado? Ele falou, não sei. Eu falei, bitolado é quando tem uma medida, é aquela medida. Não cresce Bitola é uma mais. medida. É a medida. Para você aumentar a bitola, você vai ter que desconstruir aquela, Sim. tá? Mas aí você pode destruir a peça, o aparelho, ou seja lá o que for, né? Mas estava falando poxa, o irmão não é bitolado, ele aprendeu a palavra, e a palavra, ela se renova a cada manhã, mas o valor da fé cristã não muda. A gente evolui. Rogo vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do entendimento. Então o entendimento se transforma, o entendimento se renova. Mas isso não quer dizer que. Compreende? Sim. Você pensa que eu já não fui instigado? Você pensa que eu já não parei por várias vezes e falar, gente, eu sei lidar com pessoas. Profissionalmente é isso que eu faço. Como profissional na área que trabalho e como profissional da saúde mental, como psicólogo, envolver pessoas, levar pessoas, motivar pessoas, provocar emoções em pessoas, Diego, são técnicas. Posso usar técnicas da psicologia, posso usar técnicas da PNL, posso usar técnicas. É ético. Até mesmo, você pode usar a técnica do Skinner. Sim. Né? Que é o Estímulo-resposta. behaviorismo. É behaviorismo. Estímulo-resposta. Posso usar tantas técnicas aí, tá? Como eu tenho visto sendo usadas. Mas foi para isso que nós somos chamados. O Espírito Santo, ele não está aqui para provocar tuas emoções. Ele trabalha nas emoções. Ele é o consolador. Mas ele também é aquele que convence do erro e do pecado. Se você está vivendo no pecado e você não está sendo convencido que você está no erro e no pecado, o Espírito Santo está aí? Esse é um, segundo Romanos 1, esse é um sinal que Deus já te abandonou a própria sorte já. Meu Deus.
São indesculpáveis. Entende? E aí, e se a gente for ler Hebreus 10? Eu convido a igreja a ler Hebreus 10. Essa narrativa que a gente ouve aí fora, que nós estamos vivendo uma era da mega, super, blaster graça infinita. Jesus nos deu a graça, ele é a nova aliança no sangue. Ele derramou sangue na cruz por nós. Mas, preste atenção, não brinque com as coisas de Deus. Hoje, o crente tem brincado com as coisas de Deus. E aí nós vemos pastores entristecidos, igrejas se desconstruindo, igrejas entrando em colapso, porque vêm os movimentos e todo mundo vai para o movimento. Ei-lo aqui, ei-lo ali, ei-lo lá. E aí volta naqueles que a gente discutiu na semana anterior. Os caçadores. Os garimpeiros da bênção. Como se tivesse descoberto mais uma jaziga de ouro. Uma jazida de ouro e agora vamos garimpar. Aí extrai todo o ouro. Isso. Acabou, Então, nós vemos aí serras peladas da fé. Sério. É. Oh, meu Deus. E o que acontecia na Serra Pelada? Leia o documentário, assista o documentário, vê o filme. Onde vinha esses negócios, acontece o quê? Se instaura toda um ecossistema. E aí, sim, deixa a tua cabeça voar. Correto? Ouro Preto, Vila Rica. Isso, vamos ver um novo tempo. Confesso a você que não vejo a hora disso acontecer, vou trabalhar para isso, tenho certeza que Deus vai nos dar um grande ministério de reestruturação ministerial, de condução ministerial, de ajudar os nossos amigos e colegas. Eu pretendo, em nome de Jesus, ter proporcionado ter a graça de vir proporcionar um grande núcleo de preparação de pastores e líderes para esse novo tempo. Tá? E convido alguns colegas ou os colegas ministros das grandes instituições centenárias a olhar e cobrar das suas corporações o fortalecimento dos seminários, a volta dos seminários, ainda que com a roupagem de universidade, mas que seja um local que tenha vivência, que prepare esses líderes para o santo ministério. Acho que isso tem que voltar, nós temos que resgatar isso, que essa é uma identidade que nós não podemos perder. Se foi abençoado por esse bate-papo, deixa um like aí, escreve comentário. E se você conhece um pastor, ou se você é um pastor e está assistindo essa nossa conversa, entre em contato com a gente, nos mande um WhatsApp, que eu tenho certeza que a gente vai responder com carinho e com afeto. Essa nossa conversa também vai estar disponível aí nas plataformas de streaming. Deus te abençoe e até a próxima. Um forte abraço, espero ter contribuído com todos vocês e aguardo vocês. Se inscrevam aí no canal, tá? Nos acompanhem nas redes sociais e fale conosco. Será um prazer, uma honra falar com você. Muito obrigado e até a próxima.